Afirmações arrepiantes que desbloqueiam seus sonhos agora. Nunca mais será o mesmo. A noite estava mais escura do que o normal e uma tempestade se formava no horizonte, enquanto rumores sobre um antigo livro perdido circulavam por toda a cidade, como um grafitite nas paredes, sussurros abafados de que ele continha segredos capazes de transformar sonhos em realidades. Dizem que quem o abrir, nunca mais será o mesmo. As pessoas estavam desaparecendo, uma a uma, à medida que o livro se tornava um foco de inveja e ambição desmedida. Havia algo de sobrenatural na intensidade com que os habitantes falavam desse livro. Seus olhos brilhavam como se estivesse oculto em alguma parte de suas almas. Maria, uma jovem que sempre teve medo do desconhecido, sentia seu coração acelerar cada vez que ouvia alguém mencionar o nome do livro. A história o cercava assombrações, risadas estridentes à meia-noite. Os mais corajosos afirmavam que, se você sussurrasse o título várias vezes, o livro apareceria diante de você. Uma caminhada nervosa pela praça da cidade, onde sombras dançavam entre os banquinhos, fez Maria hesitar. Ela não queria se envolver, mas algo a puxava, como um imã traiçoeiro. E por que isso a fascinam tanto? O que aqueles desaparecidos haviam descoberto? Cada passo que ela dava parecia levar uma centena de perguntas à sua mente. Às vezes, o sol desaparecia atrás das nuvens, deixando um clima pesado no ar, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. O cheiro de chuva misturado com a ansiedade quase tangível a cercava. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Maria olhou para a lua, que agora surgia imponente entre as nuvens, um frio percorreu sua espinha. Ela se lembrou das histórias sobre a última pessoa que havia encontrado o livro. Ninguém a viu novamente, e as especulações estavam constantemente mudando. Ela se viu em um dilema: deveria seguir o destino ou se manter à parte? As vozes na cidade pareciam agora um eco distante, sugerindo que, se não fosse cuidadosa, poderia ser a próxima a se perder na história, e assim, Maria se preparava. Poderia aquela ser a noite em que tudo mudaria? A única certeza era que ela havia cruzado o ponto de não retorno. Respirações ofegantes e uma adrenalina crescente preenchiam o ar. O que aconteceria quando ela finalmente tocasse o livro? Será que ela tinha coragem para descobrir a verdade? O mistério a cercava, e a resposta parecia mais próxima do que nunca. O vento aumentou, levando consigo os últimos vestígios de luz. Maria sentiu as primeiras gotas de chuva caindo, geladas e pesadas, deslizando por sua pele quente. O céu parecia conspirar contra ela, uma tela de tempestade refletindo todos os seus medos. Mas a curiosidade tomou conta de seu ser, como uma chama inextinguível. O que poderia ser tão aterrador a ponto de levar pessoas a sumirem sem deixar rastros? Ela se lembrou de cada olhar insaciável, de cada sussurro macabro que se cruzava por entre os habitantes da cidade. E de repente, a ideia de não descobrir aquele segredo começou a parecer mais aterrorizante do que o próprio livro. Com um impulso repentino, Maria decidiu caminhar em direção ao velho cemitério, onde várias lendas diziam que o livro poderia ser encontrado. A escuridão envolveu-a como um manto, a chuva se intensificou, criando um ritmo constante e ameaçador. Passos hesitantes transformaram-se em um andar mais firme. Cada movimento parecia ecoar na noite, mas algo dentro dela mantinha em movimento uma mistura de medo e determinação. Ao entrar no cemitério, os túmulos com suas lápides antigas pareciam assobiar histórias de almas perdidas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo som distante de trovões que ressoavam no céu. Maria caminhou mais fundo, guiada por uma intuição estranha, como se uma força direcionasse. E então, viu uma luz fraca à frente. Seus olhos brilharam de expectativa. A luz pulsava entre as árvores, como um farol em meio ao caos. Maria se aproximou cautelosamente, o coração martelando no peito. Quando chegou mais perto, a luz revelou um altar improvisado, coberto de folhas e ramos. No centro, havia um livro, aquele que todos falavam, o tão cobiçado manuscrito. O ar ficou pesado, uma onda de emoções a invadiu. Cada lenda, cada rumor agora fazia sentido. Maria estendeu a mão, a pele arrepiada, mas uma voz suave interrompeu, fazendo-a hesitar. Não, não faça isso, era uma mulher, ou melhor, o que parecia ser uma mulher,
com olhos que brilhavam como se fossem feitos de estrelas e com um sorriso que parecia envolver a noite. Quem é você? Maria perguntou, com a voz trêmula entre a curiosidade e o medo latente. A guardiã dos sonhos, respondeu a mulher, aproximando-se sem fazer barulho. Esse livro não pertence a qualquer um. Ele carrega pesadas consequências. Aqueles que já o abriram, buscaram mais do que estavam prontos para encontrar. Maria sentiu um nó na garganta. Mas o que tem dentro dele? O que as pessoas encontraram que as fez desaparecer? Se você se atrever a abrir, não há como voltar atrás. Seus sonhos podem se tornar reais, mas suas pesadelos também. Uma escolha que você deve fazer, com o coração nu e a mente aberta. As palavras da guardiã deixaram Maria em pânico, seu corpo em conflito. Ela se aproximou do livro, já sentindo o calor emanando dele. O que ela desejava? A curiosidade ou o desejo de permanecer a salvo? E no momento exato em que sua mão tocou a capa do livro, um grito ecoou pela noite, fazendo os pássaros saírem voando. Maria! O grito era de sua amiga Clara, a própria que havia desaparecido meses atrás. Maria congelou. O que significava aquele grito? Sua amiga estava em perigo? E o livro? O que isso significava para elas? Ela olhou para a guardiã, agora séria, a expressão profunda como a noite. Decida, Maria. O que é mais importante para você? Com a tempestade rugindo ao fundo, Maria enfrentou o dilema mais aterrador de sua vida. Capítulo 6. O grito de Clara reverberou como um trovão em meio ao caos. O coração de Maria disparou, um ritmo ansioso, palpável. Em um segundo, ela estava diante do livro, sedenta por um conhecimento proibido. No outro, o desespero a envolveu como um manto pesado. A guardiã dos sonhos observava, impassível, com um olhar que parecia medir cada fração da alma de Maria. Clara murmurou, a voz falhando. Cada sílaba era uma flecha, cortando o ar ao seu redor e atingindo o centro de sua angústia. O rosto dela, uma lembrança entre nebulosas memórias de risadas e segredos, agora se transformava em um eco sombrio. A escolha é sua, insistiu a guardiã. Abrir o livro poderá levá-la a Clara, mas não sem custar algo valioso. Lembre-se, sonhos e pesadelos são irmãos. Você está pronta para isso? A tempestade rugia, arrebatando os últimos vestígios de luz ao redor. Maria hesitou, a frente de batalha em sua mente. O desejo profundo de salvar a amiga colidia com o instinto de preservação. O que quer que estivesse naquele livro, e o que poderia acontecer a seguir. Uma nova onda de gemidos atravessou o cemitério, trazendo um arrepio à sua espinha. Era Clara chamando-a, mais uma vez, uma súplica desesperada que se misturava ao som da chuva. O que estava acontecendo com ela? Aguardava a morte ou a liberdade? Maria não sabia ao certo, mas precisava descobrir. Sem pensar, Maria agarrou o livro com ambas as mãos, as páginas enrugadas vibrando sob a pressão. O calor emanava de sua superfície, irradiando uma energia que parecia pulsar com suas emoções. O ar ao redor estrondava enquanto a guardiã permanecia em silêncio, atenta. Eu quero que você seja forte, Maria. A voz de Clara ecoava de novo, como um lamento solene, fazendo a pele da amiga arrepiar sob a chuva. Sempre estarei com você. Com o primeiro movimento hesitante, Maria começou a abrir o livro. As páginas se desfolharam, revelando escritos em uma língua desconhecida, acompanhados por ilustrações grotescas e arrepiantes. Cada palavra era um desafio, uma promessa de revelações e, ao mesmo tempo, uma maldição. Ela sentiu um frio na barriga, os segredos do mundo se desdobravam diante dela, tentando capturá-la. Pare! Gritou a guardiã, mas o som da voz foi engolido pelo uivar do vento. Maria estava hipnotizada, atraída pelos desenhos que dançavam em suas visões, uma promessa de poder resultante de um preço a ser pago. Aquelas figuras pareciam se mover, se retorcer, como se quisessem escapar do papel. Então, um brilho intenso surgiu do livro. A luz era tão radiante que fez Maria fechar os olhos. Quando ela conseguiu abrir novamente, algo havia mudado. O cemitério havia desaparecido, e agora estava em um lugar que parecia um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Cada sombra estava viva, dois mundos se mesclando. Clara, ainda no fundo, a chamava, mas a imagem dela se tornava mais nebulosa e distante a cada segundo. E aquelas novas vozes, outras pessoas em desespero, ecoando em busca de ajuda. Maria se sentia perdida, mas a necessidade de agir se sobrepunha ao medo. Escolha mais uma vez, a guardiã havia desaparecido, dando lugar a um mar de figuras indistintas. Mas lembre-se, cada desejo tem um custo. Quer saber onde está Clara, ou liberar seus sonhos aos ventos da noite?
Maria olhou ao redor, sentindo uma inquietação pulsar como um tambor. Poderia perder tudo se seguisse por esse caminho. Mas e se Clara estivesse precisando dela? A tensão crescente tomou conta de seu corpo. O que ela realmente queria? A curiosidade ou a amizade? E o que aconteceria com ela, e com Clara? Uma escolha se desenhava nas sombras. O preço seria alto e, quem sabe, irreversível. Enquanto a realidade circundante distorcia, Maria percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. E ela precisava decidir, antes que o mundano se tornasse o abismo. Capítulo 7. A escuridão ao redor de Maria parecia se agitar, como se as próprias sombras estivessem ansiosas por sua escolha. A atmosfera era pesada, carregada de um poder inominável, que a fazia estremecer até os ossos. A imagem de Clara, frágil e distante, era o fio condutor de sua coragem, mas o resto era uma tempestade de incertezas. As vozes se intensificavam, clamores distorcidos que pareciam ressoar dentro de sua cabeça. Ajude-nos! Salve-nos! Alguns pedidos eram quase ininteligíveis, mas o desespero era palpável. Cada palavra puxava para fora, como se estivesse sendo arrastada para um redemoinho de emoções e desejos há muito enterrados. O peso do livro nas mãos de Maria se tornava cada vez mais opressivo, como se sua superfície estivesse absorvendo todo o seu medo e esperança. O que seria mais arriscado? Seguir em frente e arriscar tudo por Clara, ou desistir e deixar as vozes apodrecerem em seus lamentos? Ela fechou os olhos novamente, tentando buscar algum tipo de orientação. Você é mais forte do que pensa, a voz de Clara sussurrou em sua mente, quase um eco de sua determinação. Mas como poderia ser forte, quando a cada respiração sentia o chão desmoronar sob seus pés? Maria decidiu. Com um ato de fé, ela fechou o livro e o ergueu na altura de seu coração. Eu quero Clara de volta. Diga-me o que fazer. A declaração atravessou a escuridão, um grito de esperança que ressoou com força suficiente para fazer as sombras se contorcerem. O mundo diante dela começou a mudar. As figuras indistintas agora tomavam forma, revelando rostos conhecidos, amigos, pessoas que passaram por sua vida, amores perdidos, muitos já esquecidos, mas ali, clamando por atenção. Uma revoada de emoções a envolvia, causando um nó profundo em sua garganta. Longos dias nos esperam, uma voz familiar, mas não era Clara. Era a guardiã, surgindo como se tivesse estado ali o tempo todo. Você fará escolhas difíceis, cada uma mais pesada que a anterior. Clara é mais do que você imagina. Sua presença em seu coração é o que a mantém presa aqui. Aquelas palavras a impactaram como um soco no estômago. Ela sempre soube que Clara era muito mais do que uma amiga. Era uma parte de si mesma, um reflexo de suas virtudes e temores. Mas, e se tudo isso não fosse suficiente? O que custaria a vida de Clara? Você precisa tomar cuidado. Os caminhos que abrirá podem ferir ainda mais aqueles ao seu redor. Ser forte é também saber onde não pisar. A voz da guardiã se arrastava em seu interior, deixando marcas que não desapareciam. Uma sombra passou rápida entre eles, como um lamento. Olhos castanhos, ansiosos e suplicantes, começaram a emergir de meio às sombras, imediatamente formando um círculo ao seu redor. Eles eram os redentores e os condenados. Cada um carregava sua história, e Maria podia sentir a dor e a necessidade de serem ouvidos. Sua escolha não diz respeito apenas a você, minha pequena. Tudo o que você deseja tem um eco, um retorno que pode surpreendê-la de maneiras que você nunca imaginou. Maria apertou o livro contra o peito. Aquela mistura de temor e anseio fervia dentro dela, estabelecendo a urgência de agir. Clara estava lá, à espera. Mas e se a resposta que Maria buscava não vivesse mais nas páginas do livro, mas em seu próprio coração? E se a verdadeira prostração ela encontrasse dentro da própria escolha? Enquanto a tempestade rugia ao fundo, a neblina começou a se dissipar lentamente, revelando uma nova realidade, um caminho dourado entre os dois mundos. Um caminho que a levaria a uma decisão suprema. O que realmente custaria para ela encontrar Clara? Mais do que coragem, talvez uma parte de sua própria alma. Com um último suspiro profundo, Maria percebeu que a hora da decisão estava realmente chegando. E, nesse momento crucial, um rugido retumbante pareceu ecoar do horizonte. Era o sinal de que a verdade se aproximava, e com ela, uma pergunta que seria chave para sua salvação ou perdição. O destino aguardava ansioso, e ela tinha que escolher antes que o último eco se apagasse. Capítulo 8. O estrondo que ecoou no horizonte reverberou pelo corpo de Maria, enchendo seus ouvidos como uma sinfonia de advertências. O chão, que até aquele momento parecia estável, começou a vibrar sob seus pés, como se o próprio universo estivesse respondendo ao seu chamado.
A luz dourada do caminho se intensificou, mas tornou-se também ofuscante, como uma lâmina afiada em contraste com a escuridão que a cercava. Escolha! Agora! A voz da guardiã reverberou, envolta em desespero, no fundo da cabeça de Maria. Ela não sabia o que fazer. O peso do livro parecia ganhar vida, pulsando como um coração, chamando-a para algo maior. Mas, o que e quem estava realmente por trás daquela pulsação? Era uma armadilha ou uma ponte para a salvação? Os rostos ao seu redor, aqueles olhos castanhos suplicantes, pareciam se contorcer. Cada um estava ali por uma razão, uma história não contada que pesava sobre seus ombros. Maria sentiu uma pressão crescente, como se um abismo se abrisse sob seus pés, ameaçando engoli-la se não fizesse a escolha certa. O medo era um parceiro constante e ele a seguia, esfregando as garras contra sua pele. Quem eu sou, se não posso salvar aqueles que amo? A pergunta foi uma lâmina cravada em seu coração. E, em resposta, o murmúrio das sombras se intensificou. Frases rápidas começaram a se entrelaçar, eram fragmentos de vidas, esperanças e, acima de tudo, arrependimentos. Eu devia ter feito mais, era para ter acreditado, se eu tivesse pelo menos tentado. Ela ergueu o livro novamente, agora mais confusa do que nunca. O que realmente significava abrir as páginas daquele volume? O ato poderia libertar Clara, mas e os outros seres que ali estavam, angustiados e cheios de dor? As consequências da decisão pesavam sobre ela, como um manto de chumbo. As expressões dos líderes das sombras mudaram. Uma figura familiar emergiu do fundo da escuridão. Era seu pai. Mas não era o homem gentil que ela conhecera. Os olhos dele estavam turvos, uma expressão de reprovação se desenhando em seu rosto. Maria, você precisa entender que cada ação tem um peso. Você pode abrir portas, mas o que está disposto a perder? Os batimentos do coração de Maria ficaram acelerados, como se também estivessem em sintonia com o desespero ao seu redor. Ela queria gritar, mas a voz secou na garganta. Unir-se a Clara significava também aceitar consequências que não conseguia prever. O caminho dourado iluminava uma série de portais que pareciam pulsar com vida própria. Cada um deles representava uma escolha, uma possibilidade que poderia mudar seu destino. O rugido ressoante, mais forte agora, pareceu remover uma cortina que escondia verdades indesejadas. Maria viu flashes de Clara, mas também vislumbres de dor e desespero que se entrelaçavam com suas memórias. Ao se preparar para cruzar o primeiro portal, uma onda de incerteza quase a fez hesitar. Ela poderia ser a solução que Clara tanto precisava, mas a que custo? O que estava disposta a sacrificar? Não confie só no seu coração, escolha com sabedoria, sussurrou a guardiã. E, nesse sussurro, algo se quebrou. A luz do caminho dourado começou a enfraquecer, um sinal claro de que o tempo estava se esgotando. E ali, na borda daquela realidade incerta, Maria decidiu se jogar, mas um lamento profundo ecoou, ressoando como uma advertência. Antes que pudesse dar um passo, a névoa a envolveu completamente, empurrando-a de volta. As vozes agora não eram mais implorações, mas gritos, e uma verdade aterradora despontou. Também havia almas perdidas que não queriam libertação, mas vingança. Maria parou, o medo tomando forma novamente. O que realmente aguardava por ela daquele lado do caminho? Clara poderia mesmo ser salva? Ou tudo que ela amava estava prestes a se desvendar em ruínas? Naquela fração de segundo, com todo o peso de suas escolhas agindo sobre ela, a tempestade finalmente rompeu sobre sua cabeça. A chuva caía, torrencial, como se cada gota pertencesse a uma história não contada e, com isso, uma pergunta se formou em sua mente. O que acontecerá se eu falhar? Ela estava prestes a descobrir que os ecos do passado nunca estavam longe e que suas escolhas poderiam não apenas moldar seu futuro, mas também aqueles que amava. E, assim, Maria respirou fundo, pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. As respostas viriam em breve, mas uma coisa era certa: a verdade tinha seu próprio preço. Capítulo 9. Os primeiros relâmpagos riscaram o céu, iluminando a escuridão com descargas elétricas frenéticas. Cada clarão parecia chamar por Maria, como se as energias ao seu redor quisessem arrancar dela a verdade que ainda estava escondida sob o manto do medo. Agora, mais do que nunca, ela precisava decidir. Um acesso de coragem tomou conta dela. Antes que pudesse raciocinar melhor, Maria avançou e tocou a superfície gelada do livro. A sensação atravessou seu corpo como um choque, e os ecos das almas perdidas se tornaram mais intensos. A voz da guardiã se fez audível novamente, mas dessa vez não havia desespero, havia um convite sussurrante. Abrace o desconhecido, confie no que está em seu coração. Com um movimento rápido, Maria abriu uma página e letras dançantes começaram a girar em um borbulho de luz.
Palavras brotaram do papel, ganhando forma, como se a própria narrativa quisesse ser vivida. Era um feitiço, uma invocação que poderia redefinir tudo. Mas em meio ao brilho, uma sombra se projetou. Você não sabe o que está fazendo. A figura que emergiu não era mais seu pai, mas sim um dos líderes das sombras, seu rosto contorcido em um riso maligno. Cada escolha sua é uma torre de cartas prestes a cair. Clara, não é o que você pensa. O mundo ao redor começou a girar, e Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A tempestade interior torcia sua mente e o vazio a cercava, mas a pulsação do livro a dizia que estava na direção certa. Uma única decisão pode mudar tudo, insistiu uma voz que ecoava em sua cabeça, a verdadeira mensagem da guardiã. Desesperadamente, Maria voltou a olhar para os portais, agora rodeados por uma neblina densa que sussurrava segredos. O caminho dourado ainda estava ali, mas agora parecia como um labirinto de possibilidade e desgraça. Escolha a verdade. Escolha trazer a luz. Instou a guardiã, sua imagem se fundindo nas sombras à medida que as vozes se intensificavam, aumentando seu impulso. Ela viu novamente Clara, mas acompanhada por imagens distorcidas e intercaladas, tristeza, raiva e vidas frustradas que se entrelaçavam com a da amiga. Maria entendeu que não estava apenas salvando Clara, mas enfrentando um legado de escolhas que haviam se acumulado ao longo de gerações, um peso impossível. Você ainda pode voltar. O líder da sombra gritou e a expressão no rosto dele se revezava entre fúria e temor. Basta desistir. Renuncie sua busca. A incerteza se transformou em determinação. Maria sentia que as decisões do passado não poderiam mais prendê-la, mas lutar para quebrar esse ciclo seria o único caminho à frente. Não me diga o que faço. Gritou, com a voz firme. Ela se virou para o livro, determinada a desbloquear os segredos que ele guardava. Uma escolha. Um portal. Mais uma vez, os ecos de vidas vividas, presentes e futuras, subiram como um coro desesperado. Maria olhou para cada rosto implorador, cada história entrelaçada, e sentiu o peso de suas fragilidades. O tempo corria e a natureza se tornava um tsunami de manifestações de dor. Cruzando os dedos e deixando sua esperança brilhar, Maria se lançou para o portal mais próximo, o que pulsava intensamente com energia. Mas antes que pudesse tocar sua superfície, sombras a agarraram, puxando-a para trás, como se quisessem desviá-la do seu destino. O pânico a inundou, e uma cena grotesca se desenrolou diante dela. Lá estavam as almas presas, não mais apenas gritos, mas rostos conhecidos. Ela reconheceu cada um deles, estava cercada por seus medos mais profundos e arrependimentos que agora se materializavam em forma humana. Você não tem poder para nos libertar, a massa gritou, um eco de desespero coletivo. Maria lutava contra a pressão, mas os olhares implorantes a paralisaram. O que eu faço agora? A pergunta estava em seus lábios, mas o momento de escolha era plácido, sua verdade crua e vulnerável. As sombras avançavam, e a luz do livro começou a se apagar. O tempo estava se esgotando, e Maria se viu diante do abismo da escolha mais aterradora. O que custaria? Liberdade? E se, ao tentar salvar Clara, ela estivesse apenas condutando a condenação de todos? A escuridão a cercava, e um sussurro reverberou em sua mente. O que você realmente teme? E com a pergunta ecoando em seu ser, Maria percebeu que, talvez, a verdadeira luta não fosse apenas contra as sombras, mas contra os medos que habitavam seu próprio coração. Com o peso da verdade se acumulando em seus ombros, Maria estava prestes a fazer uma decisão que mudaria tudo novamente. As consequências ecoariam muito além dela antes que pudesse dar o próximo passo. Uma sombra conhecida emergiu da neblina. E aquela sombra conhecia seus segredos mais obscuros. Capítulo 10. A sombra que surgiu era imponente e familiar ao mesmo tempo, formando-se na neblina como uma tempestade encarnada. Maria sentiu o coração acelerar enquanto reconhecia os traços, o olhar cortante que buscava sua fraqueza. Clara. A palavra escapuliu de seus lábios, quase um convite à traição. Você realmente achou que poderia escapar de mim? Clara falou, a voz deslizando como uma lâmina afiada. O que era um amigo agora parecia uma inimiga, e a escuridão a rodeava, formando uma barreira entre elas. Estava tão ocupada tentando salvar as almas perdidas que esqueceu de olhar para a mais importante, a sua. As palavras se assentaram como chumbo em seu peito. As almas capturadas no círculo começaram a gritar novamente, um coro de desespero que reverberava dentro de Maria, lembrando-a do que estava em jogo. Estão certas, Maria, o que você realmente tem a perder? O tempo se tornava uma substância gelatinosa, esticando-se e se contorcendo à sua volta. A escolha estava na sua mão, e cada segundo se arrastava como uma eternidade.
O que exatamente Clara queria dela? O que havia por trás daquela expressão petrificada, agora tão cheia de desprezo e razão? Você não pode querer que eu escolha ficar. Maria retrucou, sua voz tremendo, mas cheia de um impulso feroz. Eu não sou como você. Eu não vou desistir deles, não vou desistir de nós. Clara sorria, um sorriso que não possuía calor. Nós? Que ilusão! Você acha que ainda pode fazer parte de um passado que já foi enterrado? Eu sou tudo o que você teme ser. E você, Maria, você é a única que permanece presa a um futuro que nunca poderá ser mudado. Os ecos das almas a pressionavam, cada uma sedenta por um verdadeiro salvador. Uma mistura de dor e compaixão inundou seu peito. Se a sua escolha é se entregar à escuridão, então eu faço a minha escolha agora. Luto para salvar quem amo. O brilho do livro pulsou intensamente, como um alerta. Maria ergueu a mão, as visões rapidamente se transformando em possibilidades. Uma luz explodiu do livro, iluminando não apenas o espaço ao seu redor, mas a essência mesma de Clara e de cada alma aflita. As sombras hesitaram, perdendo parte da força que por tanto tempo as prendera. Você não pode fazer isso. Clara soltou, agora com um toque de desespero na voz, quase uma súplica. Não se arrisque, Maria. Mas era tarde. A coragem a envolveu, e Maria decidiu avançar, não apenas para se libertar, mas para trazer a luz que suas almas necessitavam. Assim que a luz intensificou, Clara gritou, sua forma se desfazendo em 1000 fragmentos que flutuavam como poeira dourada. As almas presas começaram a reverberar com a luz, e um a um, foram se libertando das amarras que as aprisionavam. O livro parecia vibrar em sua presença, como se a energia contida nele tivesse encontrado um caminho para emergir. Mas Clara era um ecossistema de fragmentos, uma vida entrelaçada com as escolhas e os medos de Maria. Mãe, pai, perdoe-me, eu não queria ser como isso. Maria murmurou, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, cada gota uma promessa de liberdade. As sombras cediam, mas tinha certeza, a batalha ainda não havia terminado. Para cada alma libertada, uma sombra se aproximava, mais de uma tentando absorver o que sobrava da luz. Maria teve um vislumbre do que se passava. Clara não era apenas uma amiga perdida, mas um reflexo de todos os medos que Maria mantinha dentro dela. O que aconteceria se a sombra que emergia da neblina não fizesse apenas parte de seu passado, mas desenhasse um novo futuro também? O livro agora bruxuleava, a luz piscando como um farol em um oceano rebelde. E antes de poder ela absorver tudo aquilo, sentiu uma presença familiar novamente atrás de si. Era seu pai, ou pelo menos a sombra dele, agora muito mais distorcida. Maria, você realmente entende o que está fazendo? Uma escolha errada pode trazer mais dor ao que você teme. Mais uma vez, a pressão voltava, mas a esperança crescia. Não se preocupe, desta vez eu sei. Os ecos das almas frenéticas estavam se misturando com a luz, um chamado para ação iminente. O que viria a seguir seria um teste tanto antes que pudesse cogitar uma nova resposta. O céu se dividiu em dois, um lampadário da escuridão e outro da luz, e Maria se viu no meio de tudo aquilo, preparada para enfrentar a verdade, aquela que ela sempre ignorou. Os portais se agitavam, ameaçando explodir em um turbilhão de possibilidades. Clara poderia ser aquela função de escolha que a libertou. Mas a que preço? Essa batalha não era apenas para salvar almas, mas uma questão de sobreviver à luz do que ela realmente desejava. O eco entre as sombras era forte e estava começando a se aproximar, e mais uma vez, Maria se sentia submergida pelo medo, enlameada a ponto que retorcia em seu peito. Era a verdadeira batalha que ainda não tinha travado, aquela que definiria definitivamente quem ela era. E ao se preparar para essa revelação, Maria percebeu que talvez, o preço mais alto a ser pago era sua própria liberdade, e como tudo estava prestes a mudar uma vez mais, a neblina de sombras a engoliu novamente. Capítulo 11. A neblina densa a envolveu como um abraço gelado, cada fragmento da luz surgindo em sua mente presa na dúvida. Assim que a escuridão a abraçou por inteiro, Maria sentiu a pressão em seu peito, um formigamento que pulsava com a intensidade de 1000 corações aflitos. As vozes das almas perdidas, agora em uníssono, se transformaram em um eco ensurdecedor, pedindo ajuda, clamando por liberdade, e, ao mesmo tempo, sendo um lembrete constante do que estava em jogo. Você precisa escolher, Maria. A sombra de seu pai ressoou, uma mistura de preocupação e tristeza, mas agora ele parecia mais distante, como um sonho se perdendo ao amanhecer. A cada decisão que tomar, haverá uma consequência. Ela queria gritar, mas as palavras se perderam antes mesmo de chegar aos seus lábios. Sentia-se como se estivesse no meio de um furacão, sendo arrastada a cada segundo, sem saber para onde ir. Clara.
O que você fez comigo? Maria berrou, sua própria voz ecoando de volta, cheia de um desespero que partia seu coração. Mas não havia tempo para se perder em memórias. As sombras estavam se acumulando novamente, cercando-a como predadores à espreita. Ela podia ver as formas se contorcendo, amalgamas de trevas que se alimentavam da fraqueza, da dúvida. Maria apertou os olhos, reclamando a própria força, um ímpeto de determinação ardendo na sua alma. Não posso deixar que isso aconteça. Com um movimento decidido, ergueu o livro mais uma vez, o pulsar da luz respondendo ao seu chamado. Cada alma resgatada ecoava em seu coração, cada esperança uma centelha que se acendia. Era hora de confrontar a escuridão e de resistir. A luz explodiu mais uma vez, uma cortina de brilho ofuscante que replicou cada sombra ao redor, obrigando-as a hesitar. Maria respirou fundo, sentindo-se repleta de coragem. Vamos, um passo de cada vez. Ao murmurar isso, um pensamento acendeu sua mente. Se Clara era perda, aquele eco do que ela poderia ter sido, sua nova jornada seria encontrar o que representava o amor e a luz. Neblina, que antes parecia um abismo sem fim, agora era apenas um pano de fundo ameaçador. Maria viu, naquele instante, uma palete de opções se abrindo diante dela. Ao invés de uma batalha entre luz e escuridão, era uma guerra dentro de si mesma. O que ela se tornaria e quem ela já havia sido. E foi nesse momento de clareza que ela ouviu um sussurro, como um farfalhar de folhas ao vento. A memória é uma escolha. Era a voz de Clara, atravessando a escuridão com um significado que Maria nunca soubera compreender plenamente. Mesmo envolta em sombras, a voz parecia familiar, mas também uma lembrança de que havia uma força na reminiscência que Maria precisava reconhecer. As almas libertadas começaram a se unir a ela, absorvendo a luz e relembrando os momentos de vida que tinham deixado para trás. Eles dançavam ao redor de Maria, criando um remoinho de cores e emoções. Ela sentiu uma onda de esperança, e com isso, uma nova força brotou de seu interior, como um broto germinando em meio ao deserto. Mas essa nova luz atraiu a atenção das sombras que estavam se acumulando. Elas rugiam, numa fúria incandescente, a raiva e o medo pujantes que pareciam aumentar a cada segundo. Venham, venham! Maria desafiou, abrindo os braços como quem recebia as tempestades. Eu não temo vocês. Sua voz ressoava no ar, uma mistura de coragem e autenticidade, ecoando como um clangor que poderia alcançar até as almas mais perdidas. A resposta das sombras foi imediata, e elas avançaram como um mar revolto, cercando-a em um movimento que parecia estar prestes a devorá-la. Contudo, a luz se expandiu, refletindo em cada alma que a rodeava, criando um círculo de união e força. Assim que o cerco se fechava, Maria percebeu que a batalha não era apenas contra sombras externas, mas também contra os medos que ela mesma cultivava. Cada passo dado naquele círculo luminoso era uma afirmação da luz que construía sua nova identidade. E enquanto a tempestade de escuridão se preparava para a investida final, uma sombra inesperada surgiu do fundo. Clara, agora uma silhueta mais definida, mas com a expressão marcada pela fragilidade. Maria, você pode fazer isso, mas você realmente quer me enfrentar? Você sabe o que pode acontecer se me escolher. Sua advertência pairava no ar, carregando a mesma carga emocional que antes a aprisionava. Maria hesitou, as palavras de Clara reverberando em sua mente. A batalha final estava se aproximando, mas qual era o verdadeiro preço a ser pago? Ela não sabia, mas uma coisa era certa. A escolha que tinha que fazer poderia escrever seu futuro ou afundar seu espírito para sempre. Cada coração pulsava ao redor, e o tempo parecia novamente esticá-lo, como se todo o universo estivesse respirando em conjunto, aguardando a decisão que definiria tudo. Poderia Maria finalmente confrontar a verdade que estava enterrada em suas memórias e libertar aqueles que amava, ou cederia à sombra de suas próprias inseguranças? A resposta não estava em suas mãos, mas em sua alma, e tudo começou a girar mais uma vez, preparando-a para o que estava por vir. Capítulo 12. O ar estava carregado de eletricidade, cada partícula vibrando com uma expectativa opressiva. Maria olhou para Clara, cuja silhueta se tornava cada vez mais nítida, e a dúvida em seu coração se transformou em um peso insuportável. Por que você se deixou levar pela escuridão, Clara? A pergunta escapuliu de seus lábios como uma prece. A resposta era essencial, mas o que ela realmente temia era saber que a amiga poderia lhe apontar o reflexo de suas próprias fraquezas. As escolhas são as sombras do que não sabemos, Maria. Clara respondeu, sua voz um sussurro suave, mas repleto de dor. Você se vê na sua própria vulnerabilidade, e isso te impede de realmente me enfrentar. Se você não se libertar da sua culpa, esta luta nunca terminará. As sombras, como cães famintos, continuavam a se agitar ao redor, e os ecos das almas libertas já eram menos audíveis.
O brilho da luz que emanava de Maria começava a vacilar, respondendo à turbulência emocional dentro dela. O que antes parecia uma coragem avassaladora agora se transformava em um labirinto de temores. E se eu não conseguir? Sussurrou, quase para si mesma. Clara pareceu hesitar, e por um momento, a escuridão a envolveu, como se tentasse puxá-la de volta. Maria, não podemos ser prisioneiras de nossas memórias. Você tem que decidir, continuar a fugir ou enfrentar a verdade. As sombras rugiram, interrompendo o diálogo, e o chão sob os pés de Maria tremeu, como se aquela força obscura estivesse ciente de que o tempo dela estava se esgotando. Um impulso primal a tomou, e ela levantou a mão, o livro em sua posse brilhando como uma estrela solitária em uma noite enluarada. Mas, com isso, a sombra de Clara se distorceu e expandiu, aproximando-se de Maria como um eco de sua própria insegurança. Você não sabe o que está invocando. A avisou, e não havia apenas dor em sua voz, havia também um traço de temor genuíno. Às vezes, escolhas não são mais que ilusões. A verdade pode quebrar você, Maria. E, enquanto as palavras atravessavam o ar, Maria sentiu uma onda de pânico. O coração batia descompassado, a respiração ficou ofegante. O que poderia acontecer se ela decidisse libertar as memórias e confrontar Clara? Um peso esmagador a paralisou momentaneamente, mas entre as sombras e aquela luz trepidante, ela percebeu que aquela batalha não era apenas sobre Clara. Era sobre ela mesma, sobre quem realmente era. Tomando coragem, Maria gritou. Se enfrentar a verdade significa libertar você, então que assim seja. Eu não tenho mais medo. O livro em sua mão pulsou intensamente, como um coração que escolheu viver. Cada sombra hesitou, e com essa hesitação, uma abertura se fez entre a escuridão. Liberte-se! Clara implorou, e novamente, Maria avançou, determinada. Com cada palavra proferida, um fragmento da própria história desnudava-se, um remorso após o outro surgindo como fantasmas. Memórias de sorrisos e lágrimas que marcaram sua relação surgiram em uma dança de luz e sombra. Desculpe-me, Clara. Sinto muito por não ter te protegido. As palavras escorregaram para fora, levando consigo um peso que Maria não sabia que ainda carregava. Nesse instante, Clara começou a dissolver-se em luz, e a transformação pareceu tocar cada sombra. Você não precisa me proteger, só precisa reconhecer, disse a voz dela, agora ressoando com uma clareza que incendia. A transição entre as duas se fez palpável, e um calor doce envolvia Maria. Mas o preço da verdade começava a se apresentar. As sombras rugiram em protesto, e Maria percebeu que a escuridão cada vez mais se aglutinava em um só ponto, a verdadeira manifestação de seu medo. A tensão era insuportável, e as almas libertadas pareciam como fragmentos em uma tempestade, voando e se perdendo. Maria! A verdade vai te custa, Clara começou, mas um grito de rage irrompeu das profundezas da escuridão. Era como um lamento, uma súplica que reverberava pela neblina. O coração de Maria começou a disparar enquanto um novo desafio surgia diante dela, sombras. Tomando forma de rostos conhecidos, de pessoas que um dia amou. Escolha agora! Gritaram juntos, e naquele momento, a realidade virou uma tela em branco, uma chance única para que Maria decidisse o que era verdadeiramente importante. O tempo parou, enquanto as sombras se reuniam, formando uma tempestade que se preparava para varrê-la embora. Maria encarou aquela fúria, entrelaçando a mão no livro, e a lição deixada por Clara ecoou em sua mente como um mantra. A memória é uma escolha e assim, o futuro de Maria balançou entre luz e trevas, prestes a ser definido em um único instante onde corações e almas se uniriam na convergência das suas decisões mais profundas. O que surge quando a escuridão desafia a luz? Enquanto ela respirava fundo, uma única pergunta atormentava seu coração. Estava preparada para enfrentar a verdade, custasse o que custasse? A tempestade aguardava, e a resposta aguardava também na linha tênue entre ser e não ser. O silêncio após a tempestade era quase ensurdecedor. As sombras, que antes rugiam com fúria, agora pareciam hesitar, como se a própria escuridão estivesse em dúvida sobre o que fazer a seguir. Maria, o coração pulsando forte, entendeu que o momento havia chegado. Não era apenas uma batalha contra as trevas, mas uma luta dentro dela mesma. Com a verdade na ponta da língua, ergueu o livro uma vez mais, determinada. Eu escolho a verdade. A voz dela ecoou, firme e clara, ressoando no vazio. O livro brilhou intensamente, a luz ofuscante formando um escudo ao seu redor. Lembranças aceleravam na sua mente, risadas, lágrimas, momentos de alegria e dor, cada uma contribuindo para a mulher que estava se tornando. Clara, mesmo que tenhamos nos perdido no caminho, eu não deixarei você para trás de novo.
Subitamente, Clara apareceu nas sombras, sua forma inconstante oscilando entre luz e escuridão. Você realmente está disposta a enfrentar o que significamos uma para outra? A verdade pode quebrar você. As palavras saíram como um sussurro e, ao mesmo tempo, uma advertência. O olhar acusador das sombras atrás de Clara começava a se intensificar, como se quisessem reter a luz que Maria estava prestes a liberar. Eu não tenho mais medo de nós. Maria respondeu, agora sem hesitar. O calor do livro subiu por seus braços, e ela soube que a verdadeira magia não estava nas páginas, mas no que estava disposto a revelar. Com um gesto decisivo, começou a recitar palavras em voz alta, cada uma ressoando como um mantra. A luz cresceu ao redor dela, quase como uma onda, e enquanto proferia as últimas sílabas, as sombras começaram a recuar, drenadas pela intensidade da verdade. Cada memória é uma escolha, cada escolha é um passo em frente. Eu não vou mais carregar esse peso sozinho. Vamos, Clara. Instantaneamente, um clarão ofuscante iluminou o cemitério. A luz irrompeu como um farol, inundando cada canto escuro, transformando a dor em compreensão, as sombras em luz. As almas perdidas que tinham clamado por ajuda se libertaram das correntes invisíveis, flutuando em direção a Maria, e Clara, agora reluzente, se adiantou, revelando-se em sua essência pura. Obrigada, Clara disse, a voz agora suave e cheia de amor, como um eco familiar. Eu era o seu reflexo, Maria. A dor que você enfrentou também era minha. Mas você quebrou a corrente e trouxe a luz entre nós. Ao ouvir isso, Maria sentiu seu coração aquecer. Quando as sombras viam as almas se libertarem, rugiram em desespero e se desvaneceram em um mar de sussurros, guiados pelo vento que agora soprava gentil. A tempestade que antes causava agitação agora se transformou em um suave murmúrio. Enquanto a última sombra desaparecia, Clara se aproximou, agora nítida e iluminada. Você se tornou mais forte do que imagina, e com isso, encontramos nossa liberdade. Nós não vamos mais nos perder, Maria. Agora nós somos um só. Maria sorriu, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O lugar estava em paz, a escuridão havia finalmente se dissipado. O livro em suas mãos agora parecia apenas uma memória, um artefato de um passado que já não a aprisionava. Com um último olhar para o que foi, Maria e Clara caminharam juntas em direção à luz que começava a surgir. Cada passo ressoava com um novo futuro. A verdade estava finalmente revelada. Elas eram amigas, parceiras, e, acima de tudo, haviam encontrado o amor e a força que precisavam para enfrentar qualquer tempestade. Agora que a cidade estava salva e as almas finalmente em paz, Maria sentiu que o pior havia passado, mas que novas histórias a aguardavam. E você, não se esqueça de fazer a sua escolha. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!